Olá a todos, esse é o terceiro vídeo que estou fazendo da série sobre como fazer um jogo multijogador. Neste vídeo iremos montar nosso cenário e fazer a movimentação do nosso jogador. Não sabia ao certo qual é o tipo de jogo iria desenvolver, pensei em fazer só uma movimentação simples e explicar as funções, mas daí eu também iria terminar a série rápido e iria acabar sem vídeos para postar. Então decidi que vamos criar um jogo de ping-pong. Então vamos colocar a mão na massa. No vídeo passado eu acabei não percebendo que troquei o texto do elemento errado. Se vocês verem no código eu estou pegando o objeto que não é a caixa de texto para mudar o nome padrão de jogador, então vamos consertar isso. Outra coisa que também não tratamos mas que era importante já termos tratado é a queda do servidor. No nosso jogo se o servidor cair vamos apenas encerrar o jogo para os clientes, então basta usarmos essa linha de código. Galera, eu já separei aqui alguns recursos gráficos para o nosso jogo. Provavelmente tudo que vamos usar de recursos gráficos estão nessa pasta, vou deixar o link na descrição. Caso o link expire, o importante é vocês aprenderem, peguem alguns recursos semelhantes. Baixem o arquivo, descompactem e movam para sua pasta do projeto. Para economizar tempo eu já havia separado na área de trabalho os arquivos. Vou dar uma breve mostrada nos recursos para vocês se situarem bem no que vamos fazer. Bem, agora nós podemos criar uma conexão com o evento de pressionar o botão de começar o jogo. Na maioria dos jogos que são em rede LAN todos os jogadores marcam que estão preparados para iniciar do jogo, e o jogador principal que criou a sala que dá a partida ao jogo. Nesse nosso jogo também, o servidor é quem fazerá uma chamada remota para todos começarem o jogo. Nessa videoaula ainda não tomei o cuidado de desabilitar o botão para os clientes, na próxima aula que provavelmente será uma das de finais eu cuido disso. Lembrem-se de que função remota executa em todos menos em si mesmo, e a função remotesync executa em todos sem exceção. Pronto. Agora se apertarmos em começar o servidor irá chamar essa função em todos os clientes, e logo em seguida destruirá esse objeto que é o nosso menu. Agora precisamos de criar mais uma cena que será o nosso cenário. Aperte no símbolo do mais para criar uma cena, conforme o vídeo. Após voltar ao modo de exibição padrão, adicione um node 2D. Logo em seguida adicione mais um node 2D, e numere os dois nodes para fase e camada respectivamente. Selecione o node que adicionamos por último e adicione agora um node de sprite. Carregue uma textura, que é uma imagem, procure pelo nosso plano de fundo. Desmarque a centralização da textura no inspetor e escale a textura para cobrir todo o cenário. Caso vocês queiram um auxílio para escalar com o tamanho exato da janela vocês podem usar células para pular uma quantidade de pixels específico. Voltem ao node 2D que está acima do node que acabamos de criar e adicione mais um sprite. Como textura coloque mais alguns objetos para enfeitar o nosso cenário. Feito isso escale também para uma escala próxima ao do sprite anterior. Eu vou cortar essa parte. Pronto galera. Percebam que eu coloquei todos os elementos de fundo do nosso cenário como filho do nosso node 2D, isso facilita caso precisemos fazer uma alteração no cenário de fundo todo. Vamos agora fazer dois muros para impedir a saída da bolinha pelas laterais. Adicione um node de física estático, e logo em seguida adicione um shape de colisão e um sprite como filhos dele. Para o sprite dos muros vamos usar um raio verde, selecione a textura que o contém. Ative o modo de região, e vá na aba lá embaixo com o nome de região da textura, conforme o vídeo. Escolha a opção corte automático e selecione a imagem do muro verde. Ajuste a escala da imagem para cobrir o cenário inteiro. Ajuste também a posição do nosso muro para ficar numa posição que dê bastante espaço aos nossos jogadores. Tentem não mexer na posição dos filhos e alterar apenas a posição do static bar. Assim está um espaço bom, agora adicione a forma geométrica para o nosso shape de colisão. Escale para cobrir toda a área horizontal do cenário e também deixe ele grande na vertical.
Acreditem, já tive experiência em criar um ping-pong na Godot, e a bolinha chegar numa velocidade que desafia a velocidade da luz e as leis físicas atuais, e acabar atravessando o muro. KKK. Eu dupliquei o muro e fiz as mesmas configurações do outro lado do cenário. Salve o cenário em uma pasta separada. Vamos agora criar uma bolinha para o nosso jogo. Acredito que não seja novidade para vocês, mas vou fazer mais essa etapa para ficar mais completo. Mudem o modo para a personagem, para ela não rotacionar, adicionem recurso de física para alterar propriedades, deixe zerado a fricção e deixe-o no ricocheteamento. E zerem a gravidade também. No espaço não há gravidade. Adicione o shape e o sprite novamente, igual fizemos com o muro. Encontre a textura da bolinha. Vamos fazer o mesmo esquema que fizemos para o sprite do muro, vamos ativar o modo região e pedir para a Godot cortar. Para quem assistiu ao anterior ou a alguma série antiga que lancei, vocês já devem ter percebido que eu sou muito bom para encontrar bugs nessa ferramenta, ou eu uso ela de forma errada. Zoeiras à parte, mas nessa versão 3 eu achei que veio com mais bugs que a versão 2. Eu não estava conseguindo cortar o sprite da bolinha, aparentemente a Godot estava achando que eu queria ainda cortar a textura dos muros. Basta fechar a nossa fase que ele volta ao normal. Ajuste o tamanho do shape de colisão da bolinha e salve a cena em uma pasta separada. Acabei misturando inglês nos nomes de arquivos e pastas com português nos códigos, kkk. Demorei até perceber, espero que não dificulte muito a vida de vocês. Eu vou cortar a configuração do nosso personagem porque é muito do que a gente já viu. Pronto, aqui está o nosso personagem. Acho que não tem nenhuma configuração tão importante para mencionar. A diferença dele da bolinha é que ele é um Kinematic Body. Agora nós precisamos carregar as cenas que criamos para começar o jogo. Vamos começar carregando o cenário, vá até a pasta, clique com o botão direito e escolha copiar o diretório. Crie uma variável para armazenar o carregamento na memória. O que vamos fazer aqui é basicamente carregar essa cena para ficar de fácil acesso na memória e podermos instanciar. Faça isso para todas as cenas que criamos, dando um nome diferente a cada variável. Como eu havia falado para vocês, ao nosso jogador apertar no botão de começar o jogo, todos os clientes vão receber a chamada de começar o jogo, inclusive ao servidor, pois é uma chamada remote sync, e não só remote. Com o código que eu havia criado ali nós já havíamos criado uma cópia da nossa fase no nosso mundo, mas nós precisamos que ele seja filho de alguém, e como nós queremos eliminar o menu quando começar o jogo, nós precisamos de ter alguém uma hierarquia acima dele. Então adicione um node, aperte com o botão direito sobre ele, e aperte na opção fazer ser o node raiz. Assim o nosso menu não será mais o node raiz. Agora podemos pegar o nosso parentesco e pedir para ele adicionar como filho a nossa fase, assim podemos deletar nosso menu tranquilamente da memória sem nossa fase ficar órfã. Vamos também já instanciar a bolinha. Vou fazer isso aqui bem ligeiro e sem muitos comentários, pois meu foco é ensinar o conteúdo multijogador, senão o vídeo fica muito extenso e com muito conteúdo irrelevante. Vamos fazer uma variável separada para armazenar a nossa fase e os demais objetos, assim podemos colocar os jogadores e a bolinha como filhos da fase. Agora galera, vem um assunto bem importante durante o funcionamento do jogo em si. Quando definimos set networking mesher para um objeto, estamos definindo qual é o cliente e é o dono do objeto. Isso significa que iremos definir para cada cliente qual é o objeto que ele irá controlar e quais serão as marionetas do servidor. Então essa função serve para definirmos o que cada um vai controlar. Como parâmetro nós passamos o identificador do cliente, que é o nosso vetor. Percebam que a bolinha eu defini como controlador nosso servidor. Com tudo isso em mente, vamos instanciar 2 jogadores, e definir para cada um deles qual é o cliente e o controlador. Vamos configurar sempre a posição da esquerda para o primeiro jogador e a posição da direita para o segundo. A bolinha podemos sempre posicioná-la no meio,
Aqui vou duplicar o código de criação do jogador, mudar o cliente que é dono dele e também mudar a posição inicial. Bem, por enquanto vamos deixar assim. Vamos agora adicionar um código ao nosso jogador. Vamos criar algumas variáveis para a velocidade e para o direcional do teclado. Agora vamos adicionar a função de Input, que é a função que trata qualquer evento de entrada do jogador, seja no mouse, teclado ou outro dispositivo. Também já vamos configurar algumas referências à tecla de movimentação para cima e para baixo. Especificar uma tecla apertando no símbolo do mais. Eu vou usar WS. Lembra daquela função que definimos para dizer quem é o dono de cada objeto? Pois bem, vamos verificar aqui nessa função se somos o dono desse objeto para colocar um valor na variável de movimentação. Vamos verificar a tecla pressionada e atribuir um valor positivo, negativo ou zerado à nossa variável. Isso irá permitir a movimentação no eixo vertical posteriormente. Vou cortar a montagem do código. Com isso podemos alterar nossa posição usando a variável que alteramos ao tratar o pressionamento das teclas de movimentação. Também precisamos repassar a nossa posição, então verificamos se somos o dono desse objeto para enviar as posições. Galera, eu fiz desse jeito apenas porque era mais fácil, mas há falhas nesse código para jogos com mais jogadores. Isso porque nós devíamos repassar o valor da tecla de cada cliente para o servidor tratar individualmente cada um dos objetos, movimentá-los, e então repassar para os clientes. Calma galera que o próximo vídeo a gente vai terminar esse exemplo e eu vou usar um tempo para explicar mais os códigos, que é algo que estou devendo desde o vídeo passado. Eu vou testar aqui antes de fazer mais comentários. Não se esqueçam que para debugar precisa mudar a porta nas configurações do editor do segundo projeto. Deu erro. Eu estava usando uma variável que continha o jogador carregado para procurar o vetor de identificação do cliente. Vamos usar o mesmo método que usávamos para atualizar a lista de jogadores, pedir o vetor por uma função da nossa classe principal. Feito o reparo, vamos testar de novo. Tudo funcionando, mas falta a bolinha começar a rodar e também rotacionar o segundo jogador para o lado certo. A Godot está me informando que não conseguiu chamar a função de atualizar a lista de jogadores. Isso acontece porque o menu já não existe mais. Para consertar é simples, verificamos se a variável de referência ao menu não está nula ao chamar a função de atualizar, e ao pedirmos para começar o jogo anulamos ela. Para evitar que o nosso jogador atravesse paredes, nós podemos substituir o método anterior por essa função, que fará ele parar quando colidir.
Para fazer a movimentação da bolinha nós precisamos identificar se somos o servidor, e então lançá-la em um ângulo aleatório. Então vamos verificar se somos o servidor e criar umas variáveis para nos auxiliar a lançar a bolinha. Com essa primeira linha temos o ângulo, e agora precisamos achar o vetor. Multiplicar esse vetor por uma velocidade. E depois é só aplicar a velocidade. Mas há um problema aqui, nós só estamos inicializando a bolinha para o servidor, pois nenhum cliente entrará nessa função. É por isso que agora vamos precisar criar um código para a bolinha. Lembrando que é necessário fazer isso por conta de que cada cliente irá querer lançar a bolinha para um lado. O servidor cuidando disso evita essa farra. No código da bolinha podemos ficar atualizando a velocidade a todo momento se for o objeto que controla ela, ou seja, o servidor. Nessa aula não vou me preocupar muito com possibilidades nem com o resetamento dela. E então basta atribuirmos o valor para as demais bolinhas que terão essa função invocada, ou seja, todos os clientes. Outra coisa que eu fiquei de falar é sobre sRPC com nome diferente, que basicamente é uma chamada remota mas que não precisa garantir que o pacote vai chegar. Ela serve para evitar congestionamento, mas é menos segura, por exemplo, em eventos únicos ou limitados. Para finalizar essa aula vamos inverter a imagem do jogador, para isso vou fazer uma função que escale a imagem mantendo a proporção da escala que ele já possui, e chamar a função ao criar os jogadores. Última coisa importante que eu lembrei agora é de tirar a redução de velocidade. Todos os objetos na física param de se movimentar a alguma hora, exceto os que estão no espaço, não concorda? Bom galera, é isso. Na próxima aula vou aprofundar mais as explicações, melhorar o código e criar um placar. Considerem apoiar o meu canal, vejo vocês em breve.